Tenho medo do que eu posso encontrar em uma regressão. Deus que me livre, só de pensar nisso me arrepia o corpo todo. Você sabia que nós recebemos frases como essa no nosso cotidiano também, uma vez que nós trabalhamos com muitíssimas regressões dentro do campo da psicologia pré e perinatal? Você sabia que existem mensagens ocultas dentro dessas frases? Se esse assunto te interessa e você quiser explorar esse mundo um pouquinho mais a fundo junto comigo, vem depois da vinheta. Olá! Se você não me conhece ainda, eu sou Manuel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e desenvolvedor da vivência pré e perinatal, treinamento metamorfose e muitas outras experiências terapêuticas, baseadas na metodologia MIRI, metodologia integrativa de reconexão do eu, que aborda e engloba mais de 16 modalidades terapêuticas diferentes. Bom, a gente tem um assunto muito interessante para falar aqui, regressão às vezes, né? A própria palavra ela traz muito misticismo, expectativas, medos, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais a fundo, né, sobre essas pessoas que têm medo de regredir e o que elas podem encontrar. Mas antes da gente falar desse assunto que está bem interessante, eu quero te fazer um convite para você fazer o download do nosso mais novo e-book, Os Segredos da Vida Dentro do Útero. Com esse e-book a gente vai explorar um pouquinho mais, eu vou te contextualizar sobre o campo da psicologia pré e perinatal, tá de uma fácil leitura, muito fácil compreensão, eu mesmo escrevi aí os pontos principais que você precisa saber. Então depois que você ver esse vídeo aqui no link da descrição, você pode fazer o download desse book. Bom, vamos a essa temática. Quando uma pessoa diz assim, ó, eu tenho muito medo, né, do que eu posso encontrar numa regressão, só de pensar nisso, o meu corpo se arrepia, o meu coração acelera, já existe muita verdade, muita comunicação sendo dita aqui. Em todas as nossas frases existem comunicação implícita, né? Para um bom entendedor, um pingo é letra, não é assim o ditado? Então, quando uma pessoa diz isso, né, ela já está contando que a história dela foi difícil, ela não teria esse medo à toa, ela não teria esse acelerar de coração, esse arrepio na espinha, somente de pensar em voltar ao período intrauterino, se de fato não houvessem experiências difíceis lá. E o que essa pessoa tem que fazer? Ela continua com medo, ela não faz? Bom, então a gente vai se aprofundar nisso, porque embora muitas vezes eu não tenha consciência, então eu desconheça em um nível consciente os acontecimentos, as experiências que eu passei no início da minha vida, esse período ele formata os nossos padrões de comportamento. As memórias pré-natais são memórias que a gente já tem muitas pesquisas científicas, né, atestando isso, e o quanto elas são relevantes dentro de nós por direcionar os nossos comportamentos, a forma como a gente vai se relacionar com as emoções, com as outras pessoas, com o mundo, etc. Então, ali naquele início de vida, as coisas que acontecem de fato são muito importantes e as pessoas não têm muita consciência do que aconteceu ali. E é muito normal as pessoas não terem consciência porque essas memórias são armazenadas em outros tipos de memória, né? O sistema nervoso e muitas conexões cerebrais terminam aí de se formatar com 3 anos de idade. Por isso que essas memórias foram rechaçadas durante muito tempo pela comunidade médica, né? Porque acreditava-se que somente através do cérebro que essas memórias eram armazenadas. Mas sobre como a gente armazena a memória, no e-book você vai entender mais. Então, quando essas pessoas dizem isso, né, é como se lá no fundo elas soubessem que aquilo realmente aconteceu, uma situação difícil, tá? Então a gente tem que ouvir isso, porque fazer regressão por fazer, eu também acredito que seja muito perigoso. Perigoso em qual sentido? É que eu não volto? Não, não tem problema, você vai voltar. Mas você às vezes vai vai entrar em contato com traumas muito cabeludos, muito difíceis, né? E não vai ter contenção terapêutica o suficiente. Ou seja, se a pessoa que conduz você, porque acessar esse tipo de memória é muito simples, é muito fácil. As células carregam uma estrutura perfeita de armazenar memória. Um terapeuta experimentado, ele sabe que acessar essas memórias não é problema. A grande questão é o que a gente vai fazer com elas, né? Então, eu tenho uma frase que é mais ou menos assim: essas memórias intrauterinas, além de formatarem a nossa vida, elas persistem até o final dela, né? Se a gente não fizer intervenções específicas. Ou seja, primeiro passo, tomar consciência e ir cuidando dessas experiências. Fazer regressão, às vezes,
Somente a informação pela informação, ela é muito útil e ela agrega muita coisa. Nem tudo é ruim, tem coisas maravilhosas. Porém, se existem traumas e choques, aí sim isso vai necessitar de muitas intervenções. Por exemplo, assim, se a pessoa não tem especialidade no lido com traumas, vamos supor que só conheça sobre hipnose. Eu não estou falando mal de hipnose, é uma ferramenta fantástica, eu mesmo me utilizo dentro da minha metodologia de linguagem hipnótica, de muitas coisas que a hipnose traz. Afinal de contas, não tem como a gente voltar lá se a gente não está em estados alterados de consciência para você entender em transe, tá? Então, presta atenção nisso que eu vou te dizer. A pessoa só conhece de hipnose e ela acredita que somente voltando, dando algumas sugestões é o suficiente. E muitas pessoas, né, que não têm especialidades em traumas, que não conhecem o campo da psicologia pré-perinatal a fundo, não se dão conta que esses traumas precoces, eles são a nível visceral, eles são a nível celular, eles são a nível do sistema nervoso. Eu não estou dizendo que esses trabalhos que são feitos sejam inúteis, eles têm o seu grau de ajuda. Mas às vezes o que acontece conosco são em fases tão precoces, ok? Que realmente precisam de intervenções a nível somático, a nível de trauma, precisa de bastante conhecimento e muito disso é desconsiderado. Você já ouviu falar sobre crenças do corpo? Fica ligado aqui no nosso canal, porque eu vou trazer informação sobre isso e muitas outras coisas do campo da psicologia pré-perinatal. Então, aqui só dando uma pausinha, esse é o momento que você vai curtir esse vídeo, você vai se inscrever no canal, porque você está cometendo um sacrilégio se você não é inscrito nesse canal ainda, e tocar o sininho para você não perder, né, as notificações dos vídeos que a gente posta. A gente está realmente investindo muito em postar muitos vídeos sobre a psicologia pré-perinatal e diversos outros assuntos para que você melhore a sua qualidade de vida, para que você transforme o seu relacionamento com as suas emoções, tá? E deixa o seu comentário aqui se você concorda com o que eu digo, se você discorda, não tem problema, se você tem dúvidas, porque essas dúvidas podem gerar outros vídeos, beleza? Voltando. Então, acessar as memórias não é um problema. Quando a pessoa fala assim, ó, eu tenho medo e eu não quero voltar lá, a gente tem que ouvir isso que ela diz, porque quando uma pessoa chega assim pra mim, geralmente essas pessoas não dão esse passo de averiguar essas memórias, né? Pouquíssimas pessoas dão esse passo. Sim, existem materiais muito traumáticos, só que primeiro a gente vai se preparar. É como se a gente fosse fazer uma viagem com bastante suprimento, com bastante mantimento na nossa mochila. Então primeiro a gente vai recursar essa pessoa, né? Não é fazer regressão a torto e direito. A gente precisa apoiar essa pessoa, conhecer muitas coisas dela, porque aquelas memórias que ela não quer acessar, ela conseguiu se adaptar já desde o início da vida até aqui para se manter distante, né, dessa emoção. Ela não sabe que o sistema nervoso gasta muita energia para conter esses traumas, para segurar essas cápsulas traumáticas, e é por isso que com o passar da vida assim a gente vai tendo um déficit de energia, né, muito grande. Nossa, antes eu conseguia fazer isso. Eu não estou falando aqui só de hormônios, eu não estou falando aqui só disso. É aquela sensação realmente como se eu fosse me sentindo drenado, porque gasta muita energia de todo o sistema para conter esses traumas. E se a questão fosse apenas hormonal, quando a gente trabalha esses traumas, por exemplo, a gente não teria esses relatos das pessoas que voltam, né, depois e nos contam que agora se sentem mais energéticas para a vida, se sentem mais expansivas, se sentem com mais vontade, com mais, realmente mais expansão no que diz respeito à vida delas e às tarefas que elas têm que fazer, ok? Então eu acredito que você tenha entendido. Então, o sistema nervoso, para segurar essas cápsulas traumáticas, né, porque entrar em contato com isso realmente pode ser devastador, gasta muita energia, tá? E aqui essas adaptações que foram incríveis lá atrás, enquanto você ainda era um fetinho desse tamanhozinho aqui, ó, isso aqui é um feto de tamanho real, 12 semanas, ele tem um peso, você não vai poder sentir aí, tá? Mas é desse tamanhozinho assim, ó, tá? Então essas estratégias que nós criamos, elas são úteis nesse período do tempo. Porém, hoje, com o corpo que nós temos, com a estrutura que nós temos, com a capacidade de pensar, de elaborar emoções que nós temos, não compensa a gente ficar no modus operandi, como eu chamo, daquelas adaptações lá de trás. E é o que acontece, a gente se identifica
com aquele medo, com aqueles traumas, com aquela paranoia, com aquela situação como se ela estivesse acontecendo agora. Não está na nossa consciência, mas basta você ser desengatilhado, vir algo de estresse para a sua vida, né? E é como você começa a reagir. Você tem crise de choro, você acha que você não vai dar conta, você não se sente bom o suficiente, você conhece os sintomas que você tem. Então, não cuidar disso, além de, com o tempo, vai drenar ainda mais a sua energia, né? Esse modus operandi é bastante disfuncional e você já começou a sentir os sintomas, né? Não só de falta de energia, mas os outros sintomas nas áreas da sua vida. Não conseguir realizar os projetos que você deseja, procrastinar, ter sintomas de ansiedade, depressão, etc. Então vale muito a pena cuidar disso. Só que, presta atenção no que eu tô falando, o profissional tem que saber o que ele tá fazendo. Então tem que ser alguém que conheça realmente, não só a maneira de regredir pessoas. Então procure saber mais essa pessoa, se ela tem habilidade com traumas, procure investigar um pouco mais, se existe empatia quando você ouve essa pessoa falar, porque empatia, a presença da pessoa vai ser muito importante, não é só uma técnica, tá? Então sim, existe verdade quando as pessoas falam, eu tenho até medo, então tem muita informação aí, a gente precisa organizar esse trabalho, só que não é indo direto na ferida, ok? Eu vou te trazer um exemplo para ficar ainda mais fácil. Na nossa vivência pré e perinatal, que dura 3 dias, com um número super limitado de pessoas, que nós fazemos, né, essas regressões para dentro do útero, né, o período intrauterino, pré-concepção, nascimento, primeira infância ali, nós organizamos tudo isso de uma forma que organicamente isso vai acontecendo e lá nós temos 3 dias, tem toda uma equipe, tem muitos recursos quando começam a emergir os traumas para que a gente cuide. E eu preciso te dizer algo, a gente não fica cutucando. Quando o sistema de cada pessoa se sente seguro o suficiente, ele vai trazendo o material que precisa ser visto. Às vezes o que vem são recursos, porque essa pessoa precisa de muitos recursos. Às vezes não é a maior ferida, na verdade na maioria das vezes não é a maior ferida que vem primeiro, são outras coisas que vão surgindo, tá? É como se o sistema entendesse, ó, o que esse sistema consegue dar conta agora é esse tanto aqui de carga emocional. Então, não vem tudo de uma vez, né? Eu posso falar da maneira como eu conduzo através da minha metodologia. Eu não posso falar de pessoas que ficam cutucando. Eu estou falando da vivência pré e perinatal. Então, por exemplo, esses dias eu estava trabalhando com uma pessoa, conduzindo ela, né? Na verdade era um grupo em memórias intrauterinas, e ela acessou algo muito bonito, né? Que a gente chama de jornada do esperma, porque lembra, células têm uma estrutura perfeita de armazenar memórias. Um espermatozoide é uma célula, ok? Então a gente tem as memórias desse tempo no espaço. E ela sentiu um amor vindo do pai, uma vontade de ter uma filha, no caso, que era um amor tão grande, um desejo tão grande, e foi tão tocante para ela. Porque o pai também teve outros momentos que ele não foi, vamos falar assim, não é um bom pai, mas ele teve os deslizes dele, ele machucou emocionalmente ela, essa é a palavra mais correta, né? O que é normal de acontecer. Só que ela nunca tinha tocado o quanto ele de fato a amava. E tocar aquela experiência por si só, né, isso já começa a reequilibrar muitas crenças que nós temos, porque não é alguém falando, seu pai te ama, seu pai te ama, seu pai te ama. Quando alguém tenta uma abordagem direta assim, é como se todas as barreiras levantassem e viessem aquelas cenas, né? Não, ele não ama nada, ele não fazia isso, mas isso comigo. Mas quando vem de forma orgânica, como eu estou tentando explicar para você aqui, é irrefutável, porque veio de dentro da pessoa, né? Ela se deu conta e veio através das sensações, não só das imagens, mas de uma sensação visceral muito profunda, acompanhada de um choro de muita cura. Então, é disso que eu tô falando, a gente não acessa somente coisas difíceis. E quando a gente vai começando a seguir esse caminho orgânico, experiências como essa são muito comuns, então elas vão se acumulando, ok? E sim, às vezes surgem dores e a gente faz intervenções. Então, se você tem medo, é muito importante você saber de tudo isso que eu tô falando e procurar um profissional que realmente saiba onde ele está te conduzindo e o que ele vai fazer com tudo isso. Lembre-se de não se esquecer, não se esqueça de se lembrar. Regredir pessoas é a coisa mais simples do mundo, não é esse o problema, mas é o que eu vou fazer com que emerge, ok? Como eu vou integrar, inclusive, as coisas boas que emergem, não só os traumas, então precisa de muita habilidade terapêutica, tá?
Se você gostou desse vídeo, compartilha para que outras pessoas também tenham esse conhecimento, porque isso é importante e não é também uma regressão que você vai acessar todos os acontecimentos e vai curar toda a sua vida, né? E às vezes a gente acessa material difícil e precisa ali de muitos trabalhos e uma sequência de trabalhos. Mas lembra, as consequências de deixar aquilo ali sendo encapsulado da energia, do modus operandi disfuncional, os sintomas vão continuar acontecendo, na verdade, piorando. Então, dá trabalho, pode ir para algumas pessoas, dá medo, mas é muito frutífero, vale muito a pena. Passando aqui de novo com uma roupa diferente agora para você que ficou até o final desse vídeo para te fazer um convite ultra especial. Dos dias 30 de maio ao dia 6 de junho, nós vamos lançar novamente, reabrir as turmas para o workshop 100% online, 100% gratuito, assim na vida como no útero. E o que é que vai ter nesse workshop? Bom, neurocientistas e pesquisadores ao redor do mundo explicando em detalhes como aquilo que foi vivenciado dentro do útero e na primeira infância influencia a nossa vida até hoje, emoções, sentimentos, decisões, padrões de comportamento, personalidade. Você também vai descobrir como dores profundas da nossa alma estão diretamente ligadas a esse período do tempo. Você também vai descobrir o porquê sentimentos difíceis de serem transformados, padrões e comportamentos teimosos que você já trabalhou e parece que eles não se transformam, a relação que ele também tem com o período intrauterino. Está imperdível esse workshop. Vai ser uma semana incrível com aulas gravadas, você também vai ter tira dúvidas ao vivo junto comigo, nós vamos compartilhar material complementar para que você realmente possa adquirir muito mais conhecimento sobre esse período da vida e como isso está influenciando a sua vida, suas emoções até hoje. Imperdível, não é mesmo? Então, em algum lugar por aqui você vai ver um link ou um botão para você fazer a sua inscrição e não perder a oportunidade de participar desse workshop que está incrível. Eu te vejo lá. Um grande abraço.